Fala, empreendedor, beleza? Então a gente vai para mais uma aula do nosso módulo do básico, né, do nosso módulo Start. E essa aula a gente vai falar sobre um controle também de custos barra investimento que vai nos ajudar a tomar decisões, que é o quê? Chama ROI, Retorno sobre Investimento. O que significa isso? Todo valor que nós investimos, a gente precisa entender o seguinte: tudo que a gente investe tem um retorno, entendeu? Isso, na verdade, é para a nossa vida, né? Por exemplo, estudos. Você vai investir em estudo, em faculdade, etc. Você está buscando um retorno disso, né? Entendeu? Então, tudo tem que ter um retorno. Então, o ROI, que é o retorno sobre investimento, ele é um indicador que mede quanto que o seu dinheiro ele rende, ele ganha, ele perde, entendeu? Como está funcionando cada centavo. Então, em lojas, restaurantes, serviços, entendeu? Ele vai te dar o que ele vai te informar? Valeu a pena gastar X valor em reforma, em marketing, em estoque? Será que valeu a pena? É o ROI que vai te dizer. Por que ele é importante para o seu negócio? Porque ele coloca um ponto. Sempre que você coloca R$ 1 num ponto comercial, ou numa vitrine, ou no estoque, você faz investimento, você precisa que ele volte maior. Entendeu? A gente vive assim. Se você é um negócio, a não ser que seja uma ONG, mas você está lá para ganhar dinheiro. Então você coloca dinheiro para ter retorno. Entendeu? E o que é o ROI? O ROI é uma conta para a gente saber, entendeu? Quanto que desse dinheiro está voltando, entendeu? E você, como dono de negócio, primeiro, você tem que ter uma equipe de confiança para que isso aconteça, entendeu? Para a gente conseguir calcular o ROI, seja um gerente, um financeiro, contábil, pessoal do marketing, todo mundo que toma decisão de gasto na sua empresa tem que entender esse impacto do caixa, entendeu? E tem que ser controlado. Todo valor que você aplica, ele tem que ser controlado para você conseguir calcular o ROI, entendeu? Então, por exemplo, em quais ações o ROI influencia? O ROI ele pode influenciar, por exemplo, a forma mais geral, entre o que a gente pode calcular. O valor que você investiu no negócio dividido pelo retorno dele, entendeu? Esse pode ser um ROI, entendeu? Por exemplo, se você imagina que você investiu, você reformou a vitrine da sua loja e você gastou R$ 2.000 dessa reforma aí. E nos primeiros 30 dias você vendeu, por exemplo, R$ 8.000 a mais que o normal. Ou seja, você investiu 2.000 para vender 8 a mais. Entendeu? Como que é a conta? Você pega, por exemplo, se for em cima desse retorno, né? Você vai pegar o valor que você teve de retorno, por exemplo, os 8.000, você vai subtrair pelos 2.000 investidos, entendeu? Você vai tirar o custo que você teve, ou seja, vai sobrar só o que veio a mais, entendeu? Só o líquido. E depois você vai pegar esse líquido e você vai dividir pelo valor que você investiu. Ou seja, e depois você vai pegar a porcentagem disso, né? Você multiplica por 100. Então, nesse caso, por exemplo, nós tivemos um retorno de 300%. Por quê? Eu investi 2.000, gastei 2. Eu vendi 8 a mais, entendeu? Só que desses 8, eu tirei os 2 que eu investi, então sobrou 6. Ou seja, eu peguei 6.000 e dividi pelo meu investimento, pelos 2.000, entendeu? Quando eu fiz essa conta e tirei a porcentagem, eu cheguei numa conta de 300%. Ou seja, em média, para cada R$ 1 investido, me voltou 4 de lucro, entendeu? Esse é um exemplo, então, mas a gente pode calcular, por exemplo, para 6 meses, 12 meses, entendeu? Ou às vezes até num período, por exemplo, quanto que quanto que o seu negócio ele tem de custo por mês? O meu negócio, o dinheiro que sai, ele sai, por exemplo, R$ 3.000 por mês. É o que o negócio gasta no total de movimentação. E quanto que entra no total? Entra 5, entendeu? Então você tem um ROI de 2.000 mensal, entendeu? Então o ROI ele é sempre importante para que a gente consiga entender esse retorno, entendeu?
E às vezes a gente faz até por porcentagem, entendeu? Por exemplo, é muito mais fácil a gente calcular esse ROI, por exemplo, investimento. Você tem um retorno de investimento de 1%, entendeu? Existe até uma conta dentro da parte econômica que a gente usa como base, por exemplo, hoje em dia um retorno muito comum é 1% ao mês, básico. Então, o seu negócio, se ele estiver te dando retorno, aí você tem que imaginar o seguinte, quanto que seria aceitável? Porque o negócio dá trabalho, entendeu? Para você ter. Um valor investido a 1%, eu tenho que ganhar pelo menos 10 vezes mais que isso. Então, você tem que ganhar, tem que ter um ROI de 10, entendeu? De 10%. Ou seja, se você montou um negócio e você investiu 50 mil, você tem que ter pelo menos ali um ROI, por exemplo, se fosse 10%, um ROI de 5 mil reais, entendeu? Ou seja, eu vou montar um negócio, eu tenho 50 mil aqui, eu montei o negócio, etc. Coloquei o negócio, ele já está se virando. O mínimo que eu aceitaria, 10%, então tudo bem, tá me voltando 5 mil reais, para mim tá valendo a pena. Qual é o ROI do seu negócio? O ROI é de 5, entendeu? Por quê? Está me voltando pelo menos 10% o valor que eu investi, entendeu? Um ROI de 5 mil. Putz, mas o ROI está muito baixo. Aí você tem que entender, por exemplo, no investimento você teria um ROI de no mínimo 1%. Putz, o ROI, eu estou tendo um retorno de 1% aqui, entendeu? O valor que eu estou investindo, ou que eu invisto por mês, está sendo negativo, entendeu? A gente também tem que ter isso em mente, porque a gente, por exemplo, o seu negócio, a tendência é que ele cresça ao longo do tempo, que ele passe a render mais. Então é natural que no começo ele trabalhe um pouco no negativo ou não tenha retorno, entendeu? É natural. E depois ele passa a ter retorno. Entendeu? Por isso que é muito difícil você empreender. Porque você precisa fazer investimento no negócio. Ele tem esse período que ele vai te dar, ou não vai te dar retorno, ou vai te dar pouco retorno, ou vai te dar um retorno negativo. Você tem que tirar dinheiro do bolso, entendeu? E assim, não tem como a gente saber, porque depende muito do que você faz. Normalmente, 6 meses a um ano, dependendo do negócio. Então, para você começar a ter retorno sobre ele. Entendeu? Então, fica a dica aí para a gente conseguir calcular. E esse ROI também, você pode trabalhar com ele, por exemplo, em campanhas. Entendeu? Eu vou fazer uma campanha online. Eu vou investir, por exemplo, R$ 500 em campanha online. Quanto de retorno líquido vai me dar? Entendeu? Por isso que é importante você controlar, sempre controlar todas essas fontes. Por exemplo, se você fez uma campanha de um panfleto, você colocou lá o panfleto, o que você pode fazer? Coloca um código para a pessoa apresentar para ganhar, sei lá, seja um descontinho na hora. Todo mundo que apresentou esse código, você sabe que veio através do panfleto. Então, você vai saber quanto que você investiu no panfleto, na distribuição, quantas vendas você teve e qual o valor que você teve através das vendas. E quando você faz a continha, você vai ver, eu investi R$ 200 e eu tive 1.000 em vendas, entendeu? Então é um ROI vezes 5 aí, entendeu? Desses 1.000, o meu lucro líquido aqui pelas minhas contas deu 500, sei lá, deu R$ 400. Então qual que é o seu ROI líquido? Você investiu 200 para te voltar 400, entendeu? Você está com vezes 2 aí, entendeu? 200%. Aliás, 100%, né? De retorno. Então fica a dica para vocês aí. Por que é tão importante a gente falar sobre o ROI, tá bom? Valeu, galera!